últimos tempos. O problema definitivamente do São Paulo nos últimos tempos não é falta de jogador, não é falta de elenco. Então sempre houve, e muito claramente, bastava ver os jogos do São Paulo, que sempre houve um problema de confiança ali, né? Uma certa paura que batia nos jogadores em determinados momentos, em determinados confrontos. Então, às vezes, o São Paulo caminhava para um bom resultado, aí tomava um gol e acabava cedendo um outro logo na sequência. Ou então o jogo se aproximava do final e ia batendo aquele medo de tomar gol e o São Paulo acabava tomando, ou tomava um, mesmo que fosse o primeiro, e desestabilizava completamente. A gente viu vários desses roteiros nos últimos tempos do São Paulo. Então eu acho importante lembrar, né? Não sei se foi o João, se foi o Birner que falaram. Primeiro é importante lembrar das fragilidades do São Paulo, independentemente da presença do Fernando Diniz. Porque nos últimos tempos, parecia que todo o problema do São Paulo se resumia a tal da, abre aspas, saidinha, né? Que virou, né? Acabou virando um termo aí pejorativo para determinar a maneira como o São Paulo saia jogando. Não era esse o principal problema do São Paulo antes da chegada do Diniz e me parece que não era também durante a gestão do Fernando Diniz. É importante lembrar que o São Paulo, como eu disse, já vinha numa mudança, sobretudo em relação aos clássicos. Você pega os últimos 20 clássicos que o São Paulo disputou antes da troca de treinador e veja quais são os resultados. Eu até tinha isso, infelizmente não está aqui, depois eu posso colocar no Twitter para lembrar um pouquinho dessa mudança. Então acho que isso de alguma maneira já demonstrava uma mudança, né, de confiança pelo menos nos jogos grandes e tudo mais. Agora, é evidente que um jogo contra o Flamengo, o melhor time do Brasil, o melhor elenco, em que pese todas as ausências, sobretudo hoje, né, muito pesadas mesmo para o Flamengo, é evidente, né? Só que mesmo que com as ausências, o Flamengo tinha em campo o Gerson, o Flamengo tinha em campo o Bruno Henrique, o Flamengo tinha em campo a Arrascaeta, teve por alguns minutos o Everton Ribeiro. Então, são jogadores com a capacidade de decisão, na teoria, muito grande. E é sempre complicado você jogar contra esses caras quando você está inseguro, quando você não tem confiança. Então, eu acho sim que esses confrontos, eles mudam de certa maneira a postura que o São Paulo vai ter daqui até o fim da temporada. Eles dão uma confiança que o São Paulo não tinha. Se o São Paulo vai ser campeão ou não, é outra história, né? É outra história. Não é simples, o São Paulo já foi eliminado da Sul-Americana e da Libertadores. O São Paulo tem um Grêmio pela frente que voltou a jogar bem na Copa do Brasil e depois, eventualmente, numa final pode ter o Palmeiras. Então, é complicado o caminho na Copa do Brasil. E no brasileiro é aquilo que o João estava falando, né? O fato do Flamengo estar ausente da Copa do Brasil, de alguma maneira, ainda que não seja como na época do Jorge Jesus, que ele teve um tempo, né, depois da eliminação para colocar as coisas em ordem, a verdade é que é uma competição a menos e que o Flamengo tem um elenco com todo mundo à disposição, tem uma força muito grande no brasileiro, que está muito disputado também, com o Atlético Mineiro principalmente, com o Grêmio chegando, com o Palmeiras chegando. Então, não é fácil ser campeão, mas que houve uma mudança no São Paulo nesses últimos tempos e que sem essa mudança o resultado de hoje, a eliminação do Flamengo, não seria possível. Quanto a isso, eu não tenho a menor dúvida, William. Sem dúvida. Ô Pedro, a gente falava aqui há algum tempo sobre as metas do São Paulo e tudo. Quando o São Paulo estava em sexto ali no Campeonato Brasileiro, sétimo, ainda teve a dificuldade ali contra o Fortaleza para passar da outra fase da Copa do Brasil. E entre as metas do São Paulo, ele estava ali a quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Depois do que ele passou com o Fortaleza, agora com o Flamengo, e pela situação no Campeonato Brasileiro, hoje, inclusive, o São Paulo ganhou um outro jogo que ele não jogou, né? Foi a vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro. A gente vai ver o São Paulo de uma outra... Subiu o sarrafo para o São Paulo? Para brigar por coisa maior? A gente tem que falar de agora, né, William? Hoje é dia 19 de novembro, há um mês atrás a gente tinha uma impressão completamente diferente, os questionamentos eram outros. A gente fala de classificação da Copa do Brasil. Só que a próxima etapa da Copa do Brasil é só no final de dezembro, então não dá pra gente também prever. O que o São Paulo tem hoje é tranquilidade, confiança e tempo. Tem tempo. O São Paulo tem tempo agora. Claro que vai ter que pagar jogo antigo, tudo bem, mas o São Paulo tem uma situação que não teve, que não vão ter outros times, por conta de uma eliminação precoce dele da Libertadores. Então, algumas próximas fases, claro que vai pagar jogo, a gente sabe do brasileiro, mas vai ter um pouco mais de tempo e tranquilidade na cabeça. Uma classificação como hoje, ela ratifica uma mudança de postura, de patamar, como a gente quiser classificar. São Paulo já vinha, há algum tempo aqui a gente comentava que São Paulo tinha sempre aquele bom momento durante o jogo, mas que em algum momento, realmente ele talvez quase sempre no final do segundo tempo, ele escorregava, ele patinava.
ele não transmitia confiança. São Paulo passou a ser um time que vira jogos, foram 2 ou 3 viradas recentemente, um time que enfia 9 gols no Flamengo, 2 gols, 3 gols, 4 gols em 3 confrontos, não é qualquer time, e um time que agora, como sempre frisa o Bini aqui, começa a eliminar alguns fantasmas, então ele se posiciona. É óbvio que agora o sarrafo dele é outro. É claro que agora o que se espera de São Paulo numa semifinal de Copa do Brasil é avançar a final. O que se espera de São Paulo no Campeonato Brasileiro é brigar pelas primeiras colocações. Não dá mais para simplesmente esperar somente que espante fantasmas, vença um jogo decisivo ou se coloque ali no G4. Não, São Paulo precisa, como gigante que a gente sempre frisa, mirar o quê? A primeira colocação do Brasileiro e sim avançar a final da Copa do Brasil. Ele veio consolidando essa nova postura. Hoje ele ratificou. Um time que consegue ter uma intensidade maior, uma regularidade maior durante o jogo, uma capacidade de recuperação e de se estabelecer no jogo e agora de brigar por coisas maiores nas competições também. O João Guilherme lembrou aí a questão das decisões, né, da Copa do Brasil, dia 23 e dia 30 de dezembro. Tem tempo até lá, isso. né? As semifinais. E depois a final só em fevereiro, né, William? Depois a final só em fevereiro. E com um detalhe. Só um detalhe. Desculpa, Vitor. Claro. Só um detalhe, porque a gente fala muito de, porque o Flamengo agora, como na época do Jesus, vai ter tempo. Não vai ter tanto tempo daqui para frente. Porque vai encavalar agora a Libertadores, depois Brasileiro. Ele vai ter descanso ali, talvez, naquela semaninha de final de ano. De dezembro, ali, quando tiver... Opa, diga. O Flamengo só terá tempo para treinar se for eliminado da Libertadores da América. Não, exato. Porque aí sobrarão 2 semanas para treinar ficando só no Brasileiro. Se não, aí o Flamengo terá a sequência. Porque às vezes a gente tem essa situação, essa sensação... Treinar, né, João? A gente fica nessa sensação de que porque o Jesus também acabou caindo fora da Copa do Brasil e ganhou tempo. O Flamengo não ganha exatamente agora no primeiro momento. O Flamengo tem agora jogo decisivo de Libertadores, depois tem Brasileiro em sequência. Num primeiro momento ele vai ter tempo ali, na reta final de dezembro. Vai descansar naquela quarta e quarta-feira ali de semifinal da Copa do Brasil. Mas até lá tem muita coisa para andar. Ele não pode perder a Libertadores, não pode se distanciar do topo da tabela no Brasileiro. Então é um falso descanso aí que o Flamengo vai ter. E o Flamengo está precisando sim de tempo, de treinamento, especialmente para consertar sua defesa. Não vai ser só traz o Rodrigo Caio, troca Léo Pereira, troca Gustavo Henrique, troca Túlio, troca Natão. Não é só isso. Precisa acertar posicionamento. Mas a que se posiciona como se posicionou hoje ali no segundo gol, precisa de muito ajuste. Fala, Birner. Não, só é lembrar que na semifinal em dezembro o São Paulo já vai ter uma outra diretoria. E o candidato que hoje é o favorito, a gente não sabe se vai ganhar, tem apoio dos conselheiros não todos, uma chamada base aliada dentro do São Paulo, que são anti-Daniel Alves. Que tem raiva do Daniel Alves, porque o Daniel Alves foi lá e disse que gostava do Raí. O Raí ficou na diretoria quando o Leco pensava em mandá-lo embora, para colocar um diretor estatutário, que é uma coisa que é proibida, inclusive, pelo Estatuto de São Paulo, mas pode ser burlado, como talvez aconteça. É bom que a torcida do São Paulo saiba disso nessa hora da felicidade, para entender como funciona a política do clube, colocando um diretor de futebol remunerado, mas alguém mandando nesse diretor de futebol, nem que tenha um outro nome no cargo. Mas eu falo disso